Olá pessoal, meu nome é Guilherme Santos e eu vou falar sobre minha tese de investimentos. Antes de falar sobre a empresa, eu vou falar um pouco sobre o cenário no qual ela está inserida. E qual seria esse cenário? O brasileiro nunca vivenciou juros baixos e inflação baixa. É a primeira vez na história que isso está ocorrendo, né? Então, isso provocará uma mudança no paradigma de como o brasileiro investe. Né? Investimento não era preocupação para o brasileiro, porque o brasileiro estava acostumado a receber 1% ao mês no investimento básico adexado à Selic. Né? O Tesouro Selic em 2015 estava dando 1% líquido ao mês. E isso não será mais realidade daqui para frente. Então o brasileiro terá que buscar novas formas de investimentos e o caminho será um só, que se destinará à bolsa de valores, à renda variável. Não, e a partir daí eu trouxe algumas reportagens que mostram essa mudança de paradigma. Né? A ata do Copom sinaliza que a Selic deve chegar a 4,5% esse ano. Se a Selic for a 4% neste ano, o retorno da renda fixa pode virar para perda. Poupança, novo corte na Selic pode fazer você perder dinheiro. As ações que pagam dividendos maiores que a taxa Selic. Essa chamada dessa reportagem é engraçada porque anos atrás, há 2, 3 anos atrás, essa manchete seria as ações que pagam dividendos maiores que a poupança, mas isso não é mais a realidade, né? E por último, a bolsa atinge a marca de 1,5 milhões de investidores. Número de inscritos cresceu em quase 700%. Isso significa aí um aumento de quase 100% de um ano para o outro. E isso já o reflexo da realidade de uma Selic a 5%, a 4%. Né? O brasileiro está começando a ver e perceber que ele pode ter um retorno real negativo na renda fixa e na poupança. Quando foi que você pensou sobre isso antes? E isso terá que ter uma mudança de paradigma. Né? E para isso, eu trouxe como curiosidade a forma de distribuição de investimentos do brasileiro. Né? Então, no varejo, leia-se classe média baixa. A gente vê que 68% do dinheiro da classe média e classe média baixa estavam na poupança, cerca de 16% na renda fixa, 15% em outros, que isso seria previdência privada, negócios, imóveis, e apenas 1,8% nas ações e fundos. Enquanto na alta renda, apenas 12% na poupança e 9% em ações e fundos. Então imagine que o, o brasileiro médio terá que mudar seu paradigma, mudar sua forma de pensamento, né? Ele será obrigado a fazer isso. Então, imagine que esse 1,8 pode se tornar em breve, eu diria daqui a 5 anos, 5%. E daqui aos próximos 10 anos, muito e muito mais, né? E aí, só para a gente ter uma ideia, eu trouxe o mesmo gráfico, só que considerando o americano. Então, a classe média investe cerca de 62% do seu próprio dinheiro em moradia própria, 17% em previdência, 14% em ações e outros e 8% em negócios. Então veja que o americano médio investe cerca de 14% em ações e outros ativos, enquanto o brasileiro médio investe apenas 1,8%. Então, com esse cenário de juros baixos, inflação baixa, esse número tenderá a crescer. Eu não diria que crescerá muito, porque isso também parte por educação educação financeira do brasileiro, né? Mas pode facilmente chegar aos 5%. Né? A gente está falando de uma população de 200 milhões de habitantes. Né? E aí eu trouxe os dados dos três maiores mercados de ações do mundo, em comparado com o Brasil. Então, os Estados Unidos, que tem uma população de 327 milhões,
55% dos adultos investem em ações, então isso representa aí pelo menos 150 milhões de pessoas investindo em ações, né, na bolsa de valores. No Japão, esse percentual cai para 25%, que isso representa em torno de 32 milhões da população. Na Inglaterra, que é o terceiro maior, esse número é 12%, que representa cerca de 7 milhões investindo em ações. E no Brasil, esse número é menos de 1%, que isso representa 1,5 milhões de pessoas. Então, imagine que esse número pode crescer, né? A título de curiosidade, 10 milhões de brasileiros investindo em ações seria menos de 5% da população. Será que a gente tem potencial para chegar nesse número? Eu acredito que sim, só que eu acredito também que pode durar aí pelo menos 10 ou mais anos para chegar nos 10 milhões. Nos 5 milhões, eu acho que esse número também pode ser facilmente atingido. E partindo desse princípio, eu fui buscar os dados históricos do CPF na Bolsa Brasileira, né? Então, em 2002, a gente tinha 85 mil CPFs cadastrados. E esse número, 10 anos depois, é cerca de 700% maior. E de 2010 para 2019 esse número é praticamente 300% maior, né? Vale ressaltar que a gente vem de um crescimento, vai crescendo, depois a gente tem um crescimento mais acentuado. De 2010 a 2016 a 2015 a gente tem um decrescimento, e a partir de 2016 a gente tem uma mudança de paradigma e esse número começa a crescer de forma exponencial. Essa linha tracejada é uma média exponencial, uma projeção exponencial suavizada. E ela me diz que em 2025 a gente teria pelo menos 2,5 milhões de CPF na bolsa. Só que a gente vê que de 2018 a 2019 a linha se torna mais acentuada, e esse número de 2018 a 2019, esse número representa 100% de crescimento. Então é factível dizer que em 2020, ao final de 2020, a gente pode ter pelo menos de 2,5 milhões de CPF cadastrados na bolsa, que isso demonstraria um crescimento de 66%. Então, a partir disso que vem a minha tese de investimento, e é agora que eu apresento a empresa, a B3. A B3 é uma das principais empresas de infraestrutura do mercado financeiro do mundo, com atuação no ambiente de bolsa e balcão. Sociedade de capital aberto, cujas ações B3SA3 são negociadas no mercado. A companhia entrega os índices de Bovespa, IBRX, BRX, ITEG, entre outros. Reúne ainda a tradição de inovação em produtos e tecnologia e é uma das maiores em valor de mercado. Composição global de destaque no setor de bolsa. Veja, a minha tese de investimento está relacionada a essa empresa porque eu vejo que o futuro das bolsas de valores brasileiras tendem muitíssimo a crescer de forma escalar, de forma exponencial. O brasileiro sempre esteve afastado disso, né? E se a gente for comparar com outros países, como os Estados Unidos, por exemplo, cerca de 55% da população investe em ações, em bolsa de valores, né? Não diria que a gente vai ser os Estados Unidos, mas a gente pode chegar a 5% da população, que isso representaria 10 milhões de CPF na bolsa, né? E a partir de 10 milhões de CPF na bolsa, o ganho da B3 também é em escala exponencial. Quantos mais CPF, quantos mais CNPJs cadastrados na bolsa, maior e melhor será seu ganho. Como isso, no curto prazo mesmo, já é a tendência, a gente já consegue ver que de 2018 para 2019 houve um crescimento de quase 100% de CPF na bolsa. A gente pode afirmar com certeza que o lucro da B3 será maior e maior e maior nos próximos 5 anos, né? E vale ressaltar também que ela acaba sendo um monopólio natural, não existe nenhum concorrente, e mesmo que surja um concorrente agora, demoraria anos para tirar a vantagem da B3 nesse negócio, né? Então,
falando um pouco sobre os seus principais indicadores, a gente vê que em 2015 ela tinha uma receita líquida de 2,2 bilhões, e esse número ao final de 2018 foi para 2,8 bilhões. Esse número aí é mais que 100% de crescimento da sua receita líquida. A gente vê um crescimento também do EBITDA. Os números dessa empresa são muito bons, então a gente vê que a atividade propriamente dita operacional da empresa, ela tem um faturamento líquido gerando as despesas e tal de 4 bilhões. Isso representa mais que 60% da receita líquida. São poucas empresas que têm números tão bons assim, né? E também, por exemplo, a margem líquida dela, que pela média é 40%. Quais empresas na bolsa tem números parecidos com essas? Eu diria que quase nenhuma, uma ou outra no máximo. Então a gente vê um crescimento de forma escalar da forma como ela melhora seus números, né? Então, em 2017, ela tinha 35% de margem líquida, esse número cresceu para 44% em 2019. Ela tinha um ROI, um retorno sobre investimento, de 5%, e esse número saiu para 10%. Ela tinha um lucro líquido de 1 milhão e 297 milhões. E esse número saiu para 2,5 bilhões, que isso representa o dobro, né? O dobro do lucro em relação a 2017. Veja que em 2017 o número de CPFs era 619 mil. E em 2019 esse número é 1.536.000. Ou seja, o número de CPF de 2017 para 2019 cresceu aí mais de 200%. Mais de 200%. E isso representou um aumento no seu lucro em torno de 100%. Né? A gente consegue ver que a empresa está se beneficiando de forma direta da expansão do mercado de ações no Brasil. E mais que isso, não apenas CPFs, mas também CNPJs, né? O cenário de taxas baixas e juros baixos tendem e melhoram mais e mais os números da B3. Outra curiosidade é que sua dívida líquida é negativa, e o que ela tem de caixa, ela pagaria toda a sua dívida bruta. Os números dessa empresa são excepcionais. E como eu digo, nos próximos 5 anos continuarão sendo, e isso refletirá no seu valor de ação. E aí chega a parte no final do nosso slide, que seria para onde a B3 irá. E aí a gente vai para um exercício mental. E a gente faz uma projeção, um pequeno exercício matemático para fazer uma pequena projeção e mostrar que isso pode se tornar realidade. Então eu peguei o número de CPFs cadastrados na bolsa atual, 1.510.000, e dividi pelo lucro atual do terceiro trimestre. Eu encontrei um valor de 1.696 por CPF. Peguei esse número baseado na minha projeção pessoal de 2 milhões e meio de CPFs cadastrados na bolsa. Eu encontrei um lucro potencial de 4,2 bilhões. Esses 4,2 bilhões de lucro em 2020 seriam um crescimento de 66% em relação ao terceiro trimestre de 2019, né? Então imagine que a gente está num cenário que a empresa está ganhando de forma escalar com a expansão do mercado de ações no Brasil. E por último, a cotação, né? A cotação em dezembro de 2019 fechou a 48,38 centavos, com o lucro expandindo em 66%, fazendo uma regra de 3, a gente tem um potencial crescimento das suas ações em torno de 200%, né? Então ela pode multiplicar por 3 o valor da cotação atual.
Eu acredito que sim, eu posso até ser um pouco mais pessimista, mas eu diria que ela crescerá pelo menos 100%, mas crescer 200% é totalmente factível. Esses números são, esses números podem ser, são factíveis para vocês? Se perguntem. E a partir daí eu trago uma provocação. E se a bolsa chegar a 5 milhões de CPFs cadastrados? E isso representa menos de 3% da população. E se os CPFs cadastrados chegarem a 10 milhões, que isso representa menos de 5% da população brasileira? Aonde é que chegará os resultados da B3? Então, a partir daí que surge a minha tese de investimento, é uma das melhores empresas da Bolsa e ela continuará sendo durante os próximos pelo menos 5 anos. E basicamente é isso. Obrigado. E eu gostaria muito que vocês investissem na minha empresa. Obrigado, pessoal. Meu nome é Guilherme. Qualquer dúvida, vocês podem me ligar, tirar, perguntar, falar qualquer coisa. Estarei disponível para conversar sobre essa e mais empresas com vocês. Valeu, tchau, até a próxima.